Base morfossintática, período simples ou período composto? Você tem essa dúvida quando é desafiado? Então receba o seguinte desafio. Convém repensar o modelo de vida urbana e a proposta. O período acima se classifica como, na letra A, simples, pois convém repensar uma locução verbal, e na letra B, composto por subordinação, contém duas orações. E agora, qual é o seu olhar sintático a respeito do período? Então vamos começar conhecendo com mais profundidade o verbo convir. Já parou para pensar sobre ele? Então vamos discutindo as características do verbo convir, mas sempre discutindo-as com frases. Não convém reprimir a criatividade. Quando você olha para o convém, eu convenho, tu convens, ele convém. Naturalmente é o presente do indicativo do verbo convir. Agora, olha a primeira proibição. Nunca diga que o verbo convir é auxiliar. A língua tem os tradicionais verbos auxiliares: ser, estar, parecer, o que mais? O dever, o poder, o ter, o haver. São famosos verbos auxiliares da nossa língua, mas não o convir. Vamos afirmar novamente? Não interessa a situação, você não classifica o verbo convir de auxiliar. Se ele não pode ser auxiliar, você está olhando para duas orações. Não convém é uma e reprimir a criatividade é outra. Detalhe curioso, sempre virá acompanhado do sujeito. E aí, olha, se não convém a uma oração, quem é o sujeito? Naturalmente não é indeterminado, nem é inexistente, é a segunda oração. Vamos então olhar para o verbo reprimir. Ele não é especial, mas ele é o núcleo do sujeito oracional. Ele é transitivo direto, bem dedutível e a criatividade está no papel de objeto direto. Então vamos olhar, ou convém olhar, ou um novo olhar para o período proposto. Não convém reprimir a criatividade. O não convém é a oração principal e reprimir a criatividade é a oração subordinada, é o sujeito oracional. Vamos dizer em voz alta o nome completo dessa oração? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Traduza, quando é que uma oração é chamada de subjetiva? Quando é sujeito da outra oração. Então, realmente um período com poucas palavras, mas com uma análise morfossintática bem interessante. Novo desafio? Então leia nova frase com o verbo convir. Não lhe convém esse cabelo. E agora você está diante de um verbo apenas, não pode mais pensar em período composto, tem que pensar em período simples. Vamos começar novamente com o convém, que está no presente do indicativo, acento gráfico obrigatório e segunda proibição. Como é que anda a memória? A primeira é a proibição de que o verbo convir não pode ser auxiliar. E agora ele não pode ser VTD. Vamos ouvir de novo? Não pode ser verbo transitivo direto. Então você fica proibido de encontrar um elemento da frase chamado objeto direto. E lembre, não interessa o contexto, o verbo convir virá acompanhado do sujeito. Então, olhando para o lhe, só pode ser o objeto indireto, e olhando para a expressão esse cabelo, só pode ser o sujeito simples. Facilitou? Está conhecendo melhor o verbo convir? Então, um novo desafio é você agora olhar para o período completinho e deduzir com rapidez. Período simples, oração absoluta. Não é o tradicional período composto em que o sujeito do verbo convir é outra oração. É período simples, é oração absoluta. Talvez a dificuldade porque a frase está na ordem inversa. Leia comigo na ordem direta. Esse cabelo não lhe convém. A leitura, sim, mostra com clareza que a expressão esse cabelo é o sujeito. Novo desafio? Então, diga, convém consumir com inteligência. Você está olhando para um período em que o verbo convir, na letra A, é auxiliar. Mas você já viu que ele não pode ser auxiliar. Como é que anda a memória? A letra B diz que ele é transitivo direto. Segunda proibição, não pode ser transitivo direto. Então, com rapidez, você fica com a letra C.
o verbo convir é intransitivo. Vamos ver se você consegue olhar para o período como um todo. Quantas orações? Resposta: 2. Qual é a primeira ou oração principal? Convém. Qual é a segunda? Consumir com inteligência. Qual é o nome da segunda? Vamos tentar em voz alta? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Quer reduzir tudo isso? Naturalmente, sujeito oracional. Então, podemos voltar à proposta original. O período acima se classifica como, letra A, simples, pois convém repensar. É uma locução verbal. Já dissemos a você que isso não tem lógica em nenhum período. Não há locução verbal, porque o convir não pode ser auxiliar. E letra B, que o período é composto por subordinação, contém 2 orações. Conclusão, letra B de bola. Vamos ver se você aprendeu? Qual é a oração principal? Convém. Qual é a subordinada? Repensar o modelo de vida urbana. E qual é o nome completo dela? Vamos lá? Quero ouvir em voz alta. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Pronto, agora que você ganhou intimidade com o verbo convir, quero fazer uma proposta bem interessante a você. Que tal adquirir de uma vez só, com uma parcela única, 8 cursos completos de língua portuguesa comigo? Olha a divisão. São 3 cursos de português básico, um deles, um curso completo somente com questões do CESP, o outro com questões da FGV, um outro com português completo FCC, mais um com português ESAF e um com português UFAM. Se você se interessar pelo produto, na nossa página você encontra links, pode entrar em contato comigo. Se tiver dificuldade para adquirir, estou à disposição para tirar dúvidas. E não é mensalidade, é só uma taxa única de R$ 197 e você tem um curso completo totalmente à sua disposição durante um ano. Até o nosso próximo encontro.